Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores do futebol internacional. O jornalista Marino Ventura, especializado na cobertura do Zenit, acaba de confirmar uma informação que promete movimentar o mercado da bola. O meia Gerson acertou sua rescisão contratual com o clube russo. Segundo ele, a decisão foi tomada após uma série de conversas intensas entre o staff do jogador e a diretoria do Zenit, que já vinha avaliando a situação há algumas semanas. O anúncio ainda não foi feito oficialmente pelo clube, mas fontes próximas ao jogador garantem que o acordo já está fechado, restando apenas detalhes burocráticos para que Gerson fique totalmente livre no mercado. E essa decisão não foi por acaso, há um conjunto de fatores que explicam tanto a postura do jogador quanto a do clube nesse desfecho surpreendente. E o detalhe mais quente envolve justamente conversas com o Palmeiras, que se intensificaram nos últimos dias. Segundo o jornalista do lado de Gerson, os motivos são claros e envolvem tanto questões pessoais quanto profissionais. O meia vinha demonstrando há meses um desconforto com o ambiente na Rússia e principalmente pela dificuldade de adaptação cultural. Além disso, ele desejava voltar a atuar em um centro mais competitivo, onde pudesse estar em evidência e disputar grandes títulos, algo que considera essencial para retomar espaço em convocações para a seleção brasileira. Internamente, o jogador também sentia que sua utilização dentro do elenco do Zenit não estava à altura de seu potencial. Gerson foi contratado como uma estrela, mas acabou sendo deslocado de posição em diversas partidas, o que gerou frustração e um sentimento de que sua carreira estava parada no tempo. Essa soma de fatores acelerou o desejo de buscar novos ares, e nesse contexto, a ideia de retornar ao Brasil ganhou força. Por outro lado, o Zenit também tinha motivos de sobra para liberar o jogador. O clube russo, apesar de valorizar tecnicamente o jogador, sabia que manter um atleta insatisfeito poderia gerar um ambiente instável no elenco. Além disso, Gerson possuía um dos maiores salários do elenco, não era relacionado para os jogos e sua saída representa um alívio considerável na folha de pagamento, abrindo espaço para novos investimentos em atletas mais alinhados com o projeto atual do time. Outro ponto importante é o contexto econômico e geopolítico. A presença de estrangeiros na Liga Russa tem sido cada vez mais difícil de manter, tanto pela resistência de alguns atletas em permanecer quanto pelas limitações impostas nas competições europeias. Diante desse cenário, a diretoria optou por um acordo amigável, evitando um conflito jurídico e liberando o jogador de forma estratégica. O jornalista. Enquanto essa situação era definida nos bastidores da Rússia, o Palmeiras entrou em cena. Fontes próximas ao staff de Gerson confirmaram que o jogador manteve conversas com Andrés Pereira e com a diretoria alviverde nas últimas semanas, explorando a possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro com a camisa do Verdão. Essas conversas envolveram tanto representantes do atleta, o próprio atleta, quanto pessoas ligadas ao departamento de futebol do clube paulista. O Palmeiras, atento ao mercado e ciente da possibilidade de uma rescisão amigável com o Zenit, deixou alinhado pontos importantes como situação contratual, valores de salário e principalmente o interesse do jogador em fazer parte do projeto do técnico Abel Ferreira. A ideia de contar com um meio-campista do nível de Gerson animou os bastidores, já que ele é visto como um reforço que elevaria o patamar técnico do elenco e daria mais opções táticas ao treinador. Essas conversas, segundo pessoas envolvidas, foram positivas e discretas. O staff do jogador deixou claro que Gerson prioriza um projeto esportivo sólido, e o Palmeiras, que já conversava com o jogador há semanas, se encaixou nesse perfil, com uma equipe competitiva, calendário de grandes competições e estabilidade interna. Agora a diretoria do Palmeiras aguarda a resolução do caso para que o meia fique livre no mercado, para poder evoluir na negociação de maneira mais direta, já que não há valores de transferência envolvidos, apenas acertos salariais e bonificações. Em fóruns internacionais, a torcida palmeirense já começou a se mobilizar, pedindo que o Verdão avance com força para fechar esse grande nome. A possível chegada de Gerson seria um movimento de impacto, não só pela qualidade do jogador, mas também pela mensagem que passaria, a de um Palmeiras ativo, ambicioso e disposto a manter sua hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. E agora, torcedor, o jogo está nas mãos do Verdão. Com Gerson oficialmente livre no mercado, o Palmeiras tem a chance de dar um verdadeiro golpe de mestre,
trazendo um jogador de altíssimo nível sem custo de transferência? Algo cada vez mais raro no futebol atual. As conversas já aconteceram, o interesse é mútuo e os bastidores estão quentes. A torcida já começa a sonhar com o meia vestindo o manto alviverde, conduzindo o meio-campo e sendo peça-chave em mais uma temporada de grandes conquistas. Então comenta aí, você gostaria de ver Gerson jogando no Palmeiras? E com Gerson no time, como você escalaria este meio de campo do Verdão? Deixe sua opinião. Próxima notícia. Ídolo do Palmeiras defende Vitor Roque que recebe apoio de Neymar e Palmeiras decide comprar Bruno Fuchs junto ao Atlético. Veja valores. Ídolo do Palmeiras e Neymar defendem post homofóbico de Vitor Roque. Publicação com teor homofóbico publicada pelo atacante foi apagada pouco tempo após ter ido ao ar nas redes sociais. O que aconteceu? Após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo nesse domingo, 5/10, Vitor Roque fez um post com conteúdo homofóbico nas suas redes sociais. O atacante do Verdão apagou a imagem logo na sequência. Roque publicou uma foto de um tigre, animal que dá nome ao apelido do atacante, Tigrinho, após predar um veado, termo pejorativo usado contra homossexuais. Logo após a publicação, a direção do Palmeiras conversou com Vitor Roque e deixou claro que este tipo de atitude não cabe no futebol. O jogador entendeu e retirou a postagem do ar imediatamente. Em nota, o Palmeiras declarou que não apoia qualquer tipo de manifestação que possa contribuir para atos violentos no futebol e confirmou a conversa com o atacante. Já o São Paulo repudiou veementemente a atitude do atleta. Apesar das polêmicas, o ex-goleiro Marcos, campeão mundial com a seleção brasileira, saiu em defesa da publicação, mesmo após o jogador excluir a imagem de suas redes sociais. A posição do ídolo gerou forte repercussão nas redes, especialmente por sua influência entre os torcedores alviverdes. A situação ganhou ainda mais destaque quando Neymar também demonstrou apoio ao posicionamento de Marcos, levando o assunto a outro patamar de visibilidade e discussão nacional. Durante a exibição do programa Mesa Redonda da TV Gazeta, Marcos criticou Rogério Barolo, influenciador e setorista do São Paulo, que havia atacado Vitor Roque pela postagem. O ídolo do Palmeiras afirmou que aquele post fazia parte da cultura do futebol e reclamou da lacração sobre o caso. Logo você, Barolo, que vive de xingar todo mundo no seu canal, vem chamar o outro de homofóbico, disparou Marcos. Em seguida, ele completou, Vitor Roque apagou, mas eu vou deixar aqui. Vai lacrar com a sua laia, vai? Zoeira de futebol, fica aí rotulando o cara. Se não aguenta, comenta jogo de peteca. Nos comentários da publicação, Neymar apareceu e deixou claro seu apoio. Você é o melhor, escreveu o atacante do Santos, fortalecendo ainda mais a repercussão em torno do episódio. As tratativas sobre a foto seguem acontecendo, e o caso pode vir a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, caso o atacante seja denunciado. A defesa pública de Marcos mostrou como a voz de um ídolo ainda tem peso gigantesco no futebol brasileiro. Suas palavras não ficaram restritas ao programa de TV, ecoaram nas redes, dividiram opiniões e reacenderam discussões antigas sobre os limites da zoeira no futebol. Quando alguém com a história e o respeito de Marcos toma uma posição, a repercussão é inevitável, e com o apoio de Neymar, o debate ganhou ainda mais força. Agora, o país inteiro discute se o que aconteceu foi apenas uma provocação típica do futebol ou se passou do ponto. E você, torcedor, de que lado está nessa história? A opinião da torcida também constrói esse novo capítulo do esporte. Comente aqui embaixo e diga se você concorda ou não com a postura do ídolo palmeirense. E para completar, Palmeiras decide pela compra de Bruno Fuchs junto ao Atlético Mineiro, veja os valores. O Palmeiras já se prepara para 2026 mesmo com o fim das competições deste ano. O Verdão trabalha no planejamento visando chegadas e saídas necessárias para manter a competitividade na próxima temporada. E neste sentido, apuramos que a diretoria de futebol do Verdão decidiu pela efetivação da opção de compra prevista no acordo de empréstimo de Bruno Fuchs junto ao Atlético. O Alviverde não tem pressa para iniciar as tratativas por conta do prazo presente no contrato. O Palmeiras sinalizou para o defensor e pessoas próximas, ainda durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que a intenção era adquiri-lo por conta das boas atuações. A opção de compra prevista no contrato é de cerca de 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais na cotação atual. O defensor chegou em uma troca por Caio Paulista, que foi para o Atlético Mineiro pelo mesmo molde de negócio. Mesmo como reserva, Bruno Fuchs vem sendo importante na rotatividade do elenco comandado por Abel Ferreira.
Na temporada, o zagueiro atuou em 30 das 60 partidas do Palmeiras. Com essa decisão, o Palmeiras mostra mais uma vez que não está apenas pensando no presente, mas também construindo uma base sólida para o futuro. Bruno Fuchs conquistou espaço, caiu nas graças da comissão técnica e agora será peça definitiva do elenco alviverde para 2026. A torcida já começa a imaginar como será a defesa do Verdão na próxima temporada, principalmente com a possível chegada de novos reforços. E você, torcedor, o que achou dessa compra? Acha que Fuchs merece essa oportunidade definitiva? Comente aqui embaixo e participe da conversa. Sua opinião também faz parte dos bastidores do Palmeiras. Tamo junto e até a próxima!